É um culto até menos frequentado, digamos assim, mas não menos importante. Na verdade, é um culto de testemunho e de resplandecência. É no culto de missões que temos por função transmitir à igreja, como em todos os cultos, nesse não diferente, a importante de ser servo de Deus verdadeiramente, não apenas de palavras, não apenas de script, não apenas de performance, porque o culto construído em um tempo fluido, preste atenção, nós já estamos em outubro deste ano, já já ele se conclui, e isso é um grande problema para quem tem as expectativas no ano, porque se você faz planos e projetos baseados, enxertados no calendário, talvez e muito provável tenha acontecido com você, como acontece com qualquer um devido às circunstâncias. Talvez as coisas saíram do controle, ou você não conseguiu cumprir todas as metas que estabeleceu para fazer esse ano. Pode acontecer e acontece. Um projeto, a dieta, o regime, a academia, ser fitness, ficar mais forte, eu estou falando de coisas físicas. Mas também tem as atividades espirituais, ser mais crente, ler a Bíblia toda, orar, jejuar pelo menos uma vez na semana. Se isso não foi por conta de um problema que te apareceu, dificilmente, olha o que eu estou dizendo, dificilmente, mas não impossível, o crente fará isso voluntariamente porque de fato ama a Deus. Mas deixa eu dizer, o Evangelho, a palavra, os atributos de Deus e aquilo que Ele nos ensina, não mudou. Continua da mesma forma. Os critérios de Deus são estabelecidos nas coisas simples que nós fazemos no culto, mas precisamos fazer ainda mais no nosso dia a dia. Porque você está no culto, às vezes, uma vez por semana, alguns 2, outros 3, mas mesmo que você esteja os 7 dias da semana na igreja, você não conseguirá estabelecer o que você tem que fazer na sua vida como um todo, porque o crente vive para Deus em todos os momentos da sua vida, em todos. Você foi chamado para ser totalmente dele e não parcial. Pode ser que a sua noite de domingo seja de Deus, mas depois daqui é do fantástico. Pode acontecer. Pode ser que depois desse culto, nesse momento, as 2 horas que passamos aqui, o seu tempo é do Senhor, e você louva com o ministério de louvor, você louva os hinos da harpa, não precisa nem olhar para a harpa, você canta voluntariamente, canta com o evangelista Mair, canta com a Sâmia, você acompanha o ministério de louvor, tudo isso é possível, você saiba tudo isso. O culto já está aqui, memorizado, presbítero Veto, em nossa mente. A gente sabe que vai acontecer no curso natural do culto. Mas você não foi chamado para um culto de 2 horas. Nós fomos chamados para viver integralmente para Deus. Porque se Deus, Daniel, abrir mão de mim, em 1 minuto eu pereço. Só 1 minuto. Se ele abrir mão da minha vida, da sua, em 1 minuto, deixa eu diminuir o tempo, em uma fração de segundo. Se ele abrir mão nessa fração de segundo de você, meu irmão, de mim nós estamos perdidos. Mas ele não abre. Ele não abre. O ato mais heróico e bravo da história da humanidade, querida tia Fátima, foi Deus quem fez, cumprindo em Cristo Jesus. Ele entrega um filho para expiação, Ramon, para pagar a minha dívida. E eu sei que eu devia, viu, Raquel? Muito! Porque eu me conheço. Eu conheço os meus antecedentes, Beth.
Eu sei o que é que passa dentro da minha mente em fração de segundo. Flávio, uma hora eu estou aqui em cima, nivelado no alto, pensando coisas boas e celestes. Daqui a pouco, em uma fração de segundo, eu estou pecando a partir do meu pensamento. Acontece com você também? É claro que acontece. A nossa condição pecaminosa nos leva a isso. Mas é Deus quem faz o ato heróico, bravo. É Ele que entrega o seu filho. E o seu filho paga os meus pecados, João. Porque eu não tinha condição de pagar. Ele expia os meus pecados. Ele é a propiciação pelos meus pecados. Porque os pecados que eu tanto cometi, que você tanto cometeu, aleluia, trouxeram a ira de Deus. E essa ira precisava ser acalmada. E quem faz isso? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O seu sangue entregue, o seu sangue a jorrar, o seu sangue a descer naquela cruz, traz a propiciação pelo meu pecado, pelo seu, e não somente pelos nossos, como por todo mundo, diz João. Traz a remissão, me perdoa, e eu sou perdoado. Teu louvor. Aleluia, eu sou livre. Aleluia. E nos leva à redenção, porque Ele virá para buscar a sua igreja. Aqui é pouco e limitado, nós viveremos uma eternidade com o Senhor. Mas deixe-me, antes da palavra, abrir um parênteses. Se você fizer uma pesquisa rápida, em culto de missões, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, no seu celular, que tem um Instagram, que tem um Facebook, que tem o X, que é o antigo Twitter, que tem outras redes sociais, o Kawaii, o TikTok, aquilo que você preferir, nenhuma destas plataformas hoje em dia nos isentam de saber como vai o termômetro do mundo. As coisas estão piorando, Silvaninha. As coisas não estão legais. Há uma violência estampada no mundo. Nós estamos sendo perseguidos aos poucos, estão aumentando o espaço e diminuindo, estão aumentando as passadas em nossa direção e a igreja está diminuindo. As passadas para trás, porque a igreja não tem sido não tem sido chamado para o ataque frontal, tem sido para resistir, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra os principados e potestades. Mas porque a igreja tem se omitido, o mundo tem dado passos cada vez mais largos em direção da igreja, e a igreja se suplantando e suprimindo. Existem leis e projetos de silêncio da igreja. Existem leis e projetos de proibição a atividades básicas da igreja, como oração. Daqui a pouco professar a fé vai ser um problema. Mas ainda não é, pelo menos para nós que estamos aqui. Glória a Deus, temos o direito garantido de viver, de professar, de testemunhar a nossa fé. Fique feliz por isso. Aleluia. Você tem um exemplar da palavra de Deus e não importa a tradução. Mas se você colocar os olhos, foi o que mais eu falei hoje na Rádio Jesus Vive. Se você colocar os olhos, Beto, e maratonar a sua Bíblia, acontecerá algo poderoso. Você estará estreitando seus laços com o Altíssimo. E será mais conhecedor da palavra, por fim, será mais íntimo de Deus. Por quê? Porque Deus se revela através da sua palavra. Se eu abro o Google ou as minhas redes sociais, se colocar em um site de missões, você tem um termômetro do mundo. Escute, 4.400 cristãos mortos por causa da fé. Ano 2025. 4.700 cristãos presos sem julgamento. Qual ano? 2025. É até aqui, é contando, tá? 54.700 cristãos abusados física e psicologicamente. Até aqui
e contando. Os números são alarmantes e sempre foram. O mundo jaz no maligno. Aleluia, a palavra nos revela. Mas o que o mundo por aí não sabe, o que muitos dos nossos irmãos da igreja perseguida, ou que não tem a liberdade de professar a sua fé, porque deixa eu dizer, queridos, nas Américas, 4 países das Américas, vizinhos do Brasil, dentre estes, um até faz fronteira, estão entre os 50 países que mais perseguem cristãos. Vizinho do Brasil tem a Colômbia, mais à frente a Nicarágua, México e Cuba. E a perseguição não é apenas do Estado, não é apenas do regime daquele país, é do tráfico, é da guerrilha, são dos cartéis, todos com uma função ímpar, afastar o homem de Deus. E a realidade para esses nossos irmãos, Sami, são realidades violentas. E para nós, celular. O que afasta esse povo, ou o que tem afastado, presta atenção, não é nem o que afasta, é o que tenta afastar os nossos irmãos perseguidos, missionária Helena, do Altíssimo, do Senhor, aleluia, do seu Salvador. São verdadeiras perseguições e violência. São ameaças de morte. São defraudações. Dia e noite. Essas pessoas estão sendo perseguidas. Esses irmãos não têm liberdade. Mas para nós o impedimento é o entretenimento. É o celular. É o Instagram. E por que está fazendo esse paralelo, irmão? Porque é necessário que saibamos que o Senhor ainda nos chama à reconciliação. O Senhor entregou algo para você, Kaline, que é precioso. Ele entrega para você, Serginho, algo precioso, um legado. E do Serginho eu até sei como foi que aconteceu, porque o Serginho nem sempre foi crente, era resistente. Mas hoje é um homem, um servo de Deus, homem de Deus com um coração voluntário. E o que é que o Serginho tem de legado? Um testemunho para cuidar. Oh, aleluia! Assim eu falo de você, de você, de você, de você, de você e de mim. O que a igreja perseguida, o que os nossos irmãos perseguidos anelam para ter e professar, anelam para ler e meditar, nós temos gratuitamente. Então, o que seria hoje o culto de missões? Um avivamento, um alerta, um despertamento espiritual para dizer que a Bíblia que você não leu, ainda dá tempo para que você leia. Aquilo que você não sabe de Jesus, das Sagradas Escrituras, você pode ainda aprender. O Evangelho de Jesus é vivo, o seu poder é real, a sua glória, ela é sentida. Você não está vivo por habilidade, você não está vivo por amizades, você não está vivo por conveniência, você não está vivo porque tem contatos, você não está vivo porque tem amigos que são influentes na terra, você está vivo porque o Todo-Poderoso ainda tem uma obra grande, tremenda, extensa, crescente, contínua, poderosa, viva e real. Nada passa desapercebido de Deus. Ele conhece o meu pecado, Ele conhece o seu também. Mas Ele não está levantando ninguém para apontar o dedo na sua cara e dizer o quanto você é pecador.
Ele está levantando uma igreja. E um pregador hoje para dizer, a porta ainda está aberta, ela é estreita. E não vai mudar. As estruturas continuarão sendo estreitas. E não vai enlarguecer para você passar. É você que vai se bater. É você que vai se contorcer. É você que vai renunciar. É você que vai se desdobrar, dar os teus pulos, dar o teu jeito para tu passar por essa porta. Ela é estreita, mas é a porta da salvação, a porta da eternidade, a porta da glória, a porta do amor, a porta de Jesus. Sozinho, irmão, não, você não passa sozinho não. Você se contorce, o Espírito Santo te ajuda. Ele te inspira, te ajuda e você caminha. Viu? É dessa forma. Foi necessário falar isso? Foi. Totalmente necessário. Para quem? Para mim. Porque quando eu estou pregando, os meus ouvidos estão bem aqui. Eu estou ouvindo tudo que eu estou falando. E eu creio em Cristo Jesus que hoje sairei mais forte dessa igreja. Desta reunião junto com você. Que o Senhor dê a nós a porção de hoje em nome do Senhor Jesus. Que essa tua semana seja uma semana incrível e poderosa no poder de Jesus. Que haja livramento para você e para a tua casa. Que as tuas artérias e veias sejam desobstruídas. Deus te dê livramento do hospital. Deus te dê livramento de pronto-socorro, de emergência, de acidente. Em nome do Senhor Jesus. Que Ele visite a tua casa. Visite o teu filho desobediente. Traga a ele o quebrante, o renove, o restaure. Por amor de ti, Ele tem poder para fazer. Aleluia. Que o Senhor transforme e faça cumprir os seus desígnios e projetos em você, porque Ele é Deus. Amém? Lucas capítulo 7, por favor. Não se preocupe, eu não vou passar o tempo, vou respeitar e vai dar tempo. Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. Amém? Nós iremos ler, para ficar aí, Samir, até o verso 29. Mas vamos lá, vou ler daqui. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus e lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E, depois disto, declarou aos mensageiros: ide relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar as multidões acerca da pessoa e da obra de João, que saístes a ver no deserto um caniço movido de um lado para o outro pelo vento, que saístes a contemplar um cavalheiro vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem delícias, estão nos palácios. Afinal, que fostes observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo
inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Temos alguns minutos para poder discorrer sobre esta palavra. E esta palavra é poderosa. E é um testemunho. Escute, eu falo da igreja perseguida, que anela ter um testemunho para poder contar e viver esse testemunho. Há uma liberdade negociável, os nossos irmãos não têm, infelizmente. Mas continuaremos orando como igreja. E nós que temos, devemos zelar por isso. Cuidar, porque o testemunho é a maior expressão de gratidão da vida de um homem ao seu Senhor. E lendo o que lemos agora, existe alguém dando testemunho de um outro alguém. E ninguém menos, ninguém mais e ninguém menos que Jesus dá testemunho de João. Se eu fosse falar no popular, Silvânia, eu ia dizer assim: o homem está com moral. Mas literalmente, as palavras que são ditas de Jesus, por Jesus, a João, em respeito de João, são as melhores possíveis. Mas não esqueça, tudo começa com uma pergunta: é tu o Salvador? Nós devemos esperar outro. Aí sabe o que é que Jesus responde aos enviados de João? Passe o relatório de João. Os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos e paralíticos andam. Esse é o relatório. E para o pobre é pregado o poder do Evangelho. Fale para o João que esse é o saldo do meu ministério. Ok, foi dito. Quando os mensageiros vão embora, Jesus chama o povo e diz: olha, é o seguinte, o que é que vocês foram fazer no deserto quando João pregava? Foram ver um caniço sendo agitado pelo vento? Foram ver um cavalheiro bem vestido? Porque essa não era a realidade de João. João era um homem direto, anunciador de pecados. Frontalmente não tinha problema com isso não. O seu testemunho e santidade falavam por si, Flávia. Sabe, alguém que tinha respaldo para poder falar daquilo que estava proposto a fazer era João. Porque a sua vida não deixava a dever para ninguém. João não abria 1 milímetro para Satanás no seu ministério. João não abria 1 milímetro de espaço para os seus próprios pecados. Antes, vivia para Deus de fato e de verdade. Sabe onde João pregava? No deserto. Sabe onde as pessoas iam para ouvir o pregador João? Para o deserto. E o deserto não é aquele deserto bonito que a gente vê nos filmes, com aquela areia bonita, fina. Não. Eram desertos montanhosos da Judeia. E lá estava João pregando: arrependei-vos, porque é chegado a ira vindoura, o machado já foi posto à raiz. Toda árvore, pois, que não produz fruto, será lançado no fogo, e é fogo inextinguível, nunca cessará. Uma mensagem dura para mim que sou pecador. Uma mensagem de conscientização. Uma mensagem de transformação. Quando fariseus e saduceus foram lá, que ele viu: quem foi que vos ensinou, suas raças de víbora? Era literalmente dizer assim: seus bandos de carniça. Quem foi que lhes ensinou a fugir da ira vindoura? E digo mais, estão aqui, querem bater no peito para dizer que são filhos de Abraão. Se Deus quiser, Ele pode, Ele transforma essas pedras aqui em filhos para Ele. Porque para Deus, meu irmão, os nossos títulos não impressionam. É o que? Você é missionário, não significa nada. Você é diácono, não significa nada. Não existe carteirada no céu, presbítero de Lamar. O teu cargo não funciona. Eu sou o pastor Odedson na terra. Aqui você é Odedson. Aqui você é Sâmia. Para mim você é Flávia.
Não tem nada à frente do seu nome, é o seu nome pronto. Eu trato com você por nome, não por cargo. O seu dinheiro não impressiona. Pode ser que você tenha posses, pode ser que você tenha muito dinheiro, pode ser que você seja influente, mas para Deus não importa. Aleluia! Nada disso compra, nada disso impressiona, nada disso constrange ao Senhor. E nesse sentido, João Batista falou com todos em um nível igual. É todo mundo pecador aqui. Vamos nivelar. Estamos numa condição de pecado igual. Fariseus, saduceus, o povo comum, os judeus, é todo mundo igual. Mas Jesus pergunta, foram ver o quê? O homem não se vestia bem. A roupa dele não era melhor. A roupa era estranha, Beth. Eram roupas de pele de camelo. Só ele tinha. Sabe, Flávio, aquela pessoa que você diz, ô cara marmotoso, é João Batista. Literalmente um marmotoso. Ixi, a Kaline riu, meu Deus, misericórdia. Julgou no coração, viu, Adriano? Aleluia, porque o Adriano usa safe patrão. Eita, Jesus. Mas era literalmente um espantalho em forma de homem. E sua alimentação, alguém sabe? Gafanhoto e mel silvestre. Até a comida do homem era estranha, mas era uma dieta de Deus para ele. Não tinha problema ele se vestir mal não, Beth. Não tinha problema ele se vestir mal não, ô missionária Helena. Não tinha problema ele se alimentar de gafanhoto e mel silvestre não. Porque o que era externo, aleluia, pouco importava. O coração do homem era santificado. Havia um altar no coração de João Batista. Havia um coração sensível ao chamado do seu Deus. Havia uma sede e fome por missões. Havia uma boca, uma voz que clamava no deserto. Havia um chamado sendo cumprido. Havia um Deus que estava sobre ele com sua mão estendida. Havia um homem, aleluia, colocando um sorriso, Marquinho, na boca de Deus, porque estava cumprindo o chamado com fidelidade. Havia um homem de fé, um profeta de verdade, Silvânia, autêntico. Não daqueles que dizem eis que eu te digo por conveniência. Não aqueles que te dizem eis que eu te digo numa oração assim para ver se ganha alguma coisa de ti. Não profeta daqueles que tentam acertar o teu estado emocional e psicológico, olhando para você. João Batista era autêntico naquilo que o Senhor entregou para ele. O tempo passa rápido, eu já estou concluindo. Aleluia. É que falando tudo isso, Jesus testemunha a respeito de João Batista. Olha, é o seguinte, deixa eu dizer a respeito desse rapaz que mandou 2 homens perguntarem se era eu mesmo ou teria que vir outro. Deixa eu passar a pergunta. Ele perguntou, eu respondi, levaram o relatório. João está numa condição delicada, a pregação o levou à masmorra. João está preso, João está numa condição de quase morte. O local onde ele está é insalubre, é um local totalmente em altas temperaturas. Onde João está sofrendo. É natural que no decorrer da vida alguém duvide. Mas, leve essa resposta para João. O relatório é bom, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos e os paralíticos estão andando, e o evangelho está sendo pregado até aos pobres. De novo, irmão Ramon, para fixar na tua mente, porque veio depois, o que Jesus diz depois. Eu digo mais, entre os nascidos de mulher não há um maior do que João. Viu? Entre os que foram gerados, não existe um maior do que João. João é a referência, até aqui, de santidade. João é a referência de quê? De testemunho. João é a referência de quê, Jaque? De fidelidade. Quer ser crente? Olhe para João. Quer uma referência palpável, física de quem é crente? É João. E sabe quem está dizendo isso? Jesus. Ei,
Oh, aleluia. Nos aproximando do fim desta mensagem, porém não da nossa comunhão, porém não despedidos da presença de Deus. Há um alerta para todos nós que aqui estamos. Cuide do seu testemunho. Cuide da sua vida. Cuide daquilo que você sabe que muito tem incomodado a Deus e que ainda continuamos praticando por vontade própria. Cuide daquilo que você insiste em reincidir e voltar, e voltar, e voltar. E Deus está te chamando para que você dê um ponto final nessa situação. Por quê? Porque isso está maculando a sua comunhão com o Senhor. Aquilo que o Senhor tem para você é algo que está e caminha em caminhos de santidade. E se de repente nós estamos fazendo algo que possa nos afastar de Deus, esse é o momento, a hora, o dia para desistir. Daqui em diante, não mais. Como assim, irmão Ramon? Esse João Batista, ele não foi só bem falado por Jesus. Até o seu algoz, Herodes, que mandou matar, via nele algo diferente. O homem tinha um testemunho que falava, que resplandecia bem entre os bons e também entre os maus. Nós fomos chamados para isso, presbítero Adilamar. Para quê? Para esse testemunho. Para essa vida saudável, essa vida totalmente piedosa. Uma vida de humilhação, que sabe reconhecer as suas deficiências. E que sabe confessar que precisa tanto de Jesus, que não dá para viver nem mais um minuto sem Ele. Que entende que preciso ser levantado, erguido, e responder à frequência do céu na minha vida, porque que o Senhor conta comigo. Não é que Ele vai fazer algo somente se eu estiver. É que Ele conta comigo, Ele me chamou, e isso se chama misericórdia. Eu nem consigo entender, Dinalvinha, porque o Senhor me chamou, Ele chamou, mas eu sei que o chamado é real, e o que eu posso fazer é obedecer e cumprir. Você não está perdendo nada porque está aqui. Você não está perdendo nada ao servir. Você não está perdendo nada ao adorar. Você não está perdendo nada ao resplandecer. Você não está perdendo nada porque está me ouvindo falar de Jesus agora. Na verdade, nós estamos sendo edificados, trabalhados. Nós estamos sendo batidos, modelados, porque precisamos cumprir o nosso chamado. Quanto tempo de vida você tem? Eu não sei. Quanto tempo de vida eu tenho? Eu não sei. Mas até o último dia, missionária Marlene, é necessário que eu responda à frequência da glória de Deus em minha vida. Sabe o que é que João tinha? Eu já termino aqui. Ele tinha pais idosos. Sabe como ele foi gerado? A partir de um milagre. É o anjo Gabriel que visita Zacarias no dia de seu turno. Pense, entre os vários profetas, irmã Luísa, que tinha no turno para entrar no templo, era por sorteio, Adriano. E o sorteio de 7.000 em um turno menor cai para Zacarias. Sabe quantas vezes possivelmente Zacarias entrou no templo para apresentar aroma suave a Deus, o sacrifício? Apenas uma em toda a sua vida. E foi quase no final, Sam, ele já estava velho. Mas sabe o que é que a Bíblia fala? Fala que além de velhos, o casal Zacarias e Isabel, a esposa era estéril. Então ela já viveu uma vida de vergonha. A história dela já estava, tá bom, Flávio. Sabe aquele momento, Flávio, que você diz assim, não, tá bom, eu estou conformada, é isso aqui. Se não acontecer mais nada, glória a Deus, Raquel. Tá bom, até aqui, sabe? Foi até aqui. Jesus, obrigado, até aqui. Conformado totalmente com contentamento no coração, Amanda. Sem se preocupar com o que ia comer depois, com o que ia fazer amanhã, o coração dela estava contentado. Mas aprove a Deus
mudar a história desta mulher nos acréscimos finais do segundo tempo. Sabe aquele gol desejado para mudar o placar e a história da vida de uma mulher? Deus fez Sami na vida de Isabel. Por quê? Porque no dia que Zacarias entra, aleluia, aí um sorteio para apresentar o sacrifício do povo, e o povo lá fora orando, o anjo lhe aparece e diz: Zacarias, tu vais ser pai, homem. A tua mulher, que antes era estéril, agora conceberá um filho. E esse jovem será diferente, separado, ungido. Aleluia! Um homem de Deus. Ele já nasce com um caminho traçado. Ele nasce para a glória de Deus. Mas sabe o que é importante dizer? É que se nada tivesse acontecido, Zacarias e Isabel eram fiéis da mesma forma. Não foi um filho que lhes deu a fidelidade. A fidelidade é que moveu a Deus para que lhe desse um filho. A Raquel começou a bater palma, eu fui no embalo, oh glória. Você entende isso? Para que eu complete esta palavra? Por que está falando isso, irmão Ramon? O homem já nasce de um milagre. Amém, era estéril. De repente não é mais. Porque Deus mudou a história daquela mulher. Zacarias fica mudo. Mas o nome do rapaz era João. Tinha que ser João. Maria, a mãe de Jesus, visita. Quando saúda Isabel, o menino estremece. Cheio do Espírito Santo, a mãe ficou possuída pelo Espírito Santo. O menino era de Deus, separado, santo. E eu acabo aqui. Acabo por dizer que João Batista aprendeu em casa. E aprendeu bem. Porque o primeiro capítulo de Lucas vai falar que Zacarias e Isabel não era só um, não era só Zacarias por ser sacerdote, era a esposa, que era apenas uma mulher anciã e estéril. Os dois juntos, não apenas a mulher, mas Zacarias o sacerdote, os dois juntos, eram um casal irrepreensível, que viviam em santidade, cumprindo os preceitos e mandamentos do Senhor. Infelizmente, unção não passa na genética. Infelizmente, queria eu que a unção da minha mãe passasse para mim, que a sua passasse para o seu filho, bom se fosse, mas não é genético. Mas embora que Beti não seja genético, Raquel, embora que Jonas não passe de pai para filho, ainda assim é possível que hoje você seja alcançado, cheio. Ah, Jesus é santo. É possível que você seja hoje tomado, possuído, inspirado e abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu melhorar. Você é possuído, abençoado, cheio, bem-aventurado, porque a presença do Altíssimo está sobre a tua vida. E então, 5 minutos para 8 horas. Perdão, está falando o horário, viu? Desculpa. É para não passar o tempo. Esse João Batista poderia vender um livro, Ramon, de como ser santo. Mas não foi chamado para vender. O chamado dele era para ser missionário, não mercenário, né? O que João Batista faz? Ele responde perguntas práticas, Sam. Alguém chegou para ele e perguntou: como eu faço depois do meu batismo para que eu continue a viver para a glória de Deus? Tem 2 túnicas, tem 2 camisas, Adriana, na tua casa? Dá uma para quem precisa. Tem 2 calçados, um você não usa. Tem gente precisando, Silvaninha, dá lá. Tem aquela roupa que está mofando no teu guarda-roupa, Flávio. Vai fazer diferença na vida de alguém. Para você estar em estado de mofado, para quem recebe fica em estado de novo.
Aleluia. Alguém precisou de palavra, Sâmia? Abre a tua Bíblia, ora por ela. Tem alguém, aleluia, você soube, talvez não soube, eu digo agora, soube do Jonas lá em Portugal, está precisando de oração. Graças a Deus ele não está mais na máquina, na ECMO, que fazia o coração dele bombear. Ele está sozinho na guerra, lutando. Aleluia. Mas ainda está fraquinho. Mas se a igreja continuar orando, eu creio e o Senhor fará. Ele na verdade já está fazendo uma obra maravilhosa na vida daquele jovem. Está sabendo de alguém que precisa de oração? Ora! Tem alimento na tua casa, alimento perecível. Tem quilo do amor aqui? Aleluia, traz o quilo do amor. Uma vez no mês, talvez não te faça falta. Aleluia! Tem uma farinha lá esquecida, nem vai usar, é farinha branca, tu gosta de farinha amarela. É farinha amarela, tu gosta de farinha branca, mas está lá mofando, traz para o quilo do amor. Pode não fazer diferença para você, mas pode acompanhar a rapadura de alguém. Aleluia. Pode ajudar a engrossar o caldo de alguém. Pode trazer sustância para outra pessoa. E os publicanos, quando chegava eu, João, olha, só cobrem o que é para cobrar, nada mais do que isso. É para cobrar somente o necessário, nada de enricar em cima de pobre. E os soldados e eu, João, olha, vocês é para viverem do seu salário. Nada de aprontar, nada de acusar, nada de participar de esquema de acusação na vida de ninguém. João Batista tinha uma palavra prática. O Espírito Santo, através da sua palavra, tem uma palavra prática. Nós sabemos de tudo isso. O que o Senhor nos chama nessa noite de hoje, nesse culto de missões, é para que nós cuidemos do nosso testemunho. Cuide. Tem pessoas olhando para você, e se não tivesse, a obrigação sua cuidar do seu testemunho. Cuide. Deus conta com você, mas se ainda não contasse, é obrigação nossa cuidar do nosso testemunho. Cuide. Tem pessoas ouvindo aquilo que você fala. Tem pessoas observando aquilo que você faz. Tem pessoas olhando para você, tentando até arguir aquilo que você faz para ver se você tropeça. Seja tão santo que para falarem mal de você tenham que mentir. Isso é possível, tá? Aleluia. É possível, há uma possibilidade para nós, que sejamos santos, Amanda, que é ao ponto de que para falar mal da gente, Kaline, alguém tem que inventar uma mentira. Por quê? Porque a gente é crente indo e voltando. Por quê? Porque nós abraçamos o Evangelho de Jesus. E aqui, aleluia, vai a minha última palavra dentro desta pregação. Estenda a sua mão, quero, em nome do Senhor Jesus, desejar isso sobre a sua vida, assim tão como a minha. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa? Nós entregamos a vida para Jesus. Amém. Somos servos do Senhor. Amém. Nós iremos viver de forma a agradá-lo, a servi-lo, a testificá-lo, a testemunhá-lo. Você está proibido de retroceder. Você está proibida de desistir. Você está proibida de voltar para trás. O Senhor traz sobre a sua igreja hoje, no nome santo do Senhor Jesus, vigor espiritual, para que nós vivamos a nossa vida em todos os dias para a sua glória. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus pela sua vida, viu, missionário Ramon? Sempre um canal de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos encerrar esse trabalho. Eu quero convidar o João, que foi tão falado hoje à noite aqui,
para orar encerrando e o presbítero Roberto dando as bênçãos. Amém? Tem algum recado aí? Tem. Do céu, deixa aí, minha filha. Porque vamos orar pelo João e chamar a missionária Helena, aniversariante. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Oremos também pela missionária Helena, que está fazendo mais uma primavera, né? Estenda suas mãos, meus irmãos. A igreja. Estenda as mãos. E orar também pelo irmão Jonas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite de comunhão com a Tua igreja, Senhor, apresentamos a missionária Helena, Senhor. Ó meu Deus, toma ela em Tuas mãos, meu Deus. Continua abençoando a vida dela, dando graça, dando livramento, guardando, meu Deus. Que todas as bênçãos, ó Pai, alcance ela, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando ela, ó Pai. Ó meu Deus, que as promessas que o Senhor tem para com ela, ó Pai, se concretizem em nome de Jesus, ó Pai. Ó meu Deus, abençoa, meu Deus, a vida dela nesta noite, ó Pai. Que nessa data, ó Pai, de festividade, ó Pai, de aniversário dela, ó Pai, que sejam apenas uma de muitas que virão, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Apresentamos também, Senhor, nessa noite o irmão Jonas, ó Pai. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. Ó meu Deus, o Senhor conhece o Teu filho. Em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro com ele, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus, nessa noite, ó Pai, te agradecemos por uma noite aqui na Tua presença, Senhor. Toma cada um em Tuas mãos que esteve aqui presente, ó Pai. Ó meu Deus, boa foi essa palavra. Que essa palavra possa ser guardada em nossos corações e edificar-nos a cada dia mais, ó Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra nos transforma. Glória a Deus. Ó meu Deus, despede para nossos lares. Nos livra, nos guarde de todo mal, ó Deus. Que seja uma semana abençoada para todos nós, ó Pai. Que as bênçãos nos alcancem nesta semana, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Continua abençoando a liderança de missões, ó Pai. Continua guardando, continua dando sabedoria, continuando graça, continua dando forças, ó Pai, a essas missionárias que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o nosso pastor, o Décio. Toma a família nas Tuas mãos, ó Pai. Continua dando graça ao Teu filho, dando sabedoria em nome de Jesus, ó Pai. Toma cada um que está aqui nas Tuas mãos, ó Pai. Nos despede para os nossos lares, nos dá uma boa noite de sono, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Estenda sua mão para o alto. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um hoje e eternamente, que haja paz em Israel de Deus. E todos que creem, digam amém.